Glória a Deus, nesta manhã de segunda-feira, 27 de maio de 2024. É tão bom encontrar você nesse lindo lugar. Aonde? No seu coração, na tua casa, com a tua família, amando, perdoando e abraçando a eles em espírito e verdade, sabendo que o próximo são eles que estão diante de nós. Pois temos que amarmos e perdoá-los. E o nosso próximo, que está fora da nossa casa, na rua, no mercado, onde estivermos, ele está um próximo que nós temos que amar e perdoar e saber lidar com certo tipo de pessoas, né? Que não é igual a gente, mas o amor e o perdão estando em nós conseguimos esse êxito porque o Pai mora aqui. Então você é o milagre, eu sou o milagre, nós somos o milagre nesta manhã, graças a Deus. Então, meu amado, o que acontece? A lei e a graça. A lei de Moisés, os costumes da lei, né? Tem muitos costumes, não come isso, não come aquilo, não pode falar com católico, não pode falar com espírita, por quê? São diferentes. Não, somos iguais. Quando você conhece a graça, não tem diferença entre o católico e o espírita e eu que sou cristão. Por quê? Eu posso abraçar e amar e perdoar todos esses, porque eu entendi a graça, eu entrei pela porta. Quando você tem, né, alguma coisa nesse corpo, né, vamos supor que tem uma tatuagem, né, a pessoa fuma, a pessoa bebe, a pessoa tem outros prazeres, né, mas todos têm o prazer. Quem está no mundo secular e quem está no mundo religioso. Por quê? Vão adorar ídolos. Tem ídolos no mundo gospel, tem ídolo na posição de um político, tem ídolo um pastor. Então todos seguem esses ídolos. Então eu aqui na minha casa, aqui diante de mim, o meu ídolo é meu pai, aquele que me criou, aquele que me salvou, aquele que me destinou, me fez mais que vencedor, que é o Cristo, que citou e deu vida a mim. Então esses costumes, né, de não usar bermuda, de ficar sem camisa, isso, aquilo, essas pessoas não entenderam a graça, que o Espírito Santo não tem nada a ver com tatuagem, com sem camisa, ou de bermuda. O Espírito Santo é que você me perdoa a todos e demonstra que você tem uma postura e uma conduta de um cristão. Quando você chegou à luz, porque você tem o Cristo, Jesus aqui dentro. Então, entendendo isso, quando aqui Paulo escreve isso aqui, ele escreve para as pessoas eles apostatem da lei de Moisés, tem que apostatar da lei de Moisés para entender a graça. 21 de Atos, ali diz que Paulo, quando chega com a graça, Tiago envolve Paulo a fazer voto de rapar a cabeça, porque estava debaixo da lei. O templo estava de pé ainda, né? Mas Jesus destruiu esse templo, 24:1 de Mateus, ele destruiu esse templo em um dia, mas antes disso Paulo entrava no templo, por isso que Tiago obrigou Paulo a fazer voto, porque com mais 4 ou 5 que havia lá, que fariam esse voto para com Jesus, e Paulo foi obrigado a fazer. Mas Paulo vinha com a graça para esclarecer, para sair da lei e entender a graça. Quando Hebreus 10:9 diz, Paulo escreveu Hebreus, tá? Tem uma convicção de que ali é um livro didático, e Paulo é o autor daquele livro, só que não colocaram Paulo como autor daquele livro. Então, um livro sem autor. Nós entendemos que foi Paulo. 10:9 de Hebreus, remover o primeiro para estabelecer o segundo, remover a lei e entrar com a graça no coração, para que você ame e perdoe seu irmão. Então, aqui 7:4 de Romanos, assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei. Eu morri para a lei, para o mundo carnal, né? Tanto religioso como secular, por meio do corpo de Cristo. O corpo na cruz morreu. Romanos capítulo 6, 3 e 4, ficou o velho homem lá. Corpo de Cristo, para pertenceres a outro, para que hoje pertença o excitado. Não fique no de Nazaré, que ele é o morto. Só que o Cristo não morreu. O Cristo, ele vive em nós, com o nosso corpo espiritual aqui dentro desse corpo biológico. A outro, a saber, aquele que estou dentro dos mortos, para que frutificamos para Deus, não para o homem, porque o homem vai te cobrar
dízimo, vai te cobrar a Santa Ceia, vai te cobrar batismo nas águas, vai te cobrar o jejum que tem que praticar nas obras da lei. Só que isso aí ficou na cruz, não passou para cá. O 5, por quê? Quando vivíamos segundo... Paulo vivia debaixo da lei, Paulo era fariseu, hebreu dos hebreus. Quanto ali, Paulo era irrepreensível. Paulo perseguia a igreja. Mesmo assim, o Cristo veio e disse, Paulo, eu vou te enviar para o gentio. E ele veio e veio esclarecer essas palavras. Segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce a lei de Moisés. Nada a ver com tatuagem, nada a ver com bermuda, nada a ver com religião. Aqui é Deus falando ao nosso coração. Pela lei, operavam, né, em nosso membro, a fim de frutificarem para a morte. Então, quem está em Moisés, frutifica para a morte. Por quê? Eles ainda acham que o diabo está vivo. Mas se você for ler 2,14 de Hebreus, ali Jesus aniquilou ele na cruz e colocou a dívida lá pendurada. Colossenses 2, capítulo 2, do 12 ao 15. Você vai entender que ali morreu o velho homem, pela lei que operava em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Seja, agora, porém, libertado da lei, o pecado não terá domínio sobre vós. Nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Romanos capítulo 6, versículo 13 e 14. Agora, porém, libertado da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra, porque a letra ela mata, a letra é a lei de Moisés. Todo pastor que prega feitiçaria nas igrejas dele, ele ali é o próprio diabo, né? Porque o diabo está morto. Como ele bota a carne em relevo, ele pratica as obras da carne e pratica água para oração, pratica a Páscoa da que é a Santa Ceia, batismo nas águas. Ele bota o óleo na testa da pessoa, por quê? Quem colocava o óleo na testa era Tiago, mas debaixo da lei de Moisés. Só que a lei ficou na cruz, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos, do capítulo 10, do 1 ao 4. Então a lei acabou. Então o Evangelho da Graça é que está no nosso coração. Por isso que você vai entender, Gálatas capítulo 2, do 5 a 8, ali Deus escolheu Paulo para o ministério da incircuncisão, para o gentio, e Pedro, Tiago e João para os judeus. Então, por isso que Pedro, né, segundo de Pedro 3, versículo 15 diante, Pedro começa a falar de Paulo, porque Paulo tinha uma sabedoria tremenda, e era difícil de entender aquilo que Paulo pregava. E aquilo que eu prego aqui também não é fácil de entender. Tem que deixar a lei de Moisés, tem que apostatar da lei para entrar pela porta e encontrar a graça, onde é que você vive e reina, tranquilo e sem temor do mal. Oh, meu bem, oh, meu Pai, obrigado, Senhor. Quantas vezes você tentou voltar para falar palavras lindas de amor, mas você não conseguiu, não entendeu o Evangelho do Senhor. Pois aqui você entra pela porta e encontra Deus no teu coração. Ele é um grande amor, Ele é o nosso grande perdão. Oh, glória, obrigado, Senhor. É tão bom encontrar você nesse lindo lugar, saber que você é perfeito e bom perfume de Deus, abençoado, amado, eleito e escolhido, e que fazemos parte de um corpo só. Então, há um pastor e uma igreja. Nós somos um corpo só, o corpo de Cristo, onde é que ele habita e ensina aquilo que ele falou, através do apóstolo Paulo, Hebreus, capítulo 8, do 1 ao 17. Eu vou ensinar do menor até o maior, falou para aqueles que lá estavam, né? Antes da cruz e pós-cruz. Paulo estava lá, ele falou, vou gravar nos corações as minhas leis, dos seus pecados, Paulo, não vou me lembrar mais, e com as suas iniquidades vos dar de misericórdia. Isso ele fez, porque ali estava se esvaindo, estava saindo, e a graça chegando. Por isso que Paulo foi obrigado a fazer voto, foi obrigado a fazer aquilo que Tiago
induzir o que ele fizer. É como hoje nas igrejas que estão por aí. Induzem você a fazer muitas coisas que não tem necessidade de fazer. Porque Deus já fez por você. Ele é o teu pastor, é o teu provedor, é o teu amor. João 10,16. Ali há um pastor e um rebanho. Hoje você não é mais rebanho, você não é mais ovelha. Você hoje entendeu que você leu e sabe que você é herdeiro e é filho. Tem direito à herança do Pai. O Pai está no teu coração. Olha aqui, você senta e ouve ele falar de amor e de perdão. Que temos um domingo abençoado pelo Pai. Uma segunda-feira maravilhosa. Um final de semana perfeito na presença do Pai. Graças a Deus.